Boa noite a todos. Boa noite também a toda a espiritualidade que nos envolve. Somente lembrando, nós estamos dando continuidade a um trabalho que nós viemos fazendo pelo nosso canal do YouTube, que é o Livro Pão Nosso. Então, com esse retorno de todas as nossas atividades presenciais, para não parar no meio do processo, aqueles que vinham acompanhando pela internet, uma vez que tem pessoas de outras cidades que também têm visto as nossas transmissões. Então a gente decidiu, no dia de hoje também, gravar essa preleção aqui para poder colocar e continuar alimentando o canal para aqueles que não têm a oportunidade de virem. Então, nós estamos dando uma sequência do Livro Pão Nosso, nós não sabemos se depois a gente retorna ou segue com outra obra, mas pelo menos até o final desse livro a gente vai seguir gravando e colocando, disponibilizando no canal. Então, para os irmãos também que se encontram nos acompanhando pela internet, nós desejamos que tenham uma noite de muita luz. Então, hoje, nessa sequência, nós vamos fazer o capítulo 128. Tem alguém vindo pela primeira vez? Todos já de casa? Vocês? Não. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu sou o Augusto. Qualquer dúvida que vocês tiverem, quiser parar, quiserem fazer algum comentário, que o nosso estudo, nosso evangelho, ele é bem dinâmico. Nós estamos todos aqui juntos, aprendendo e somando aí no entendimento do evangelho, das lições de Jesus. Então, o capítulo 128, Livro Pão Nosso, é uma psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Então, é uma coletânea, fonte viva. São algumas obras, dentre elas tem esse Pão Nosso, como o alimento para o nosso espírito. Capítulo 128, e o título é porque ignoram. Se eu falasse para vocês assim, é porque ignoram, isso daí ele traz que sentido para nós? É porque ignoram. Não parece uma resposta? Por que eles fazem isso? É porque ignoram. Então a gente vai trabalhar essa questão junto com o Emmanuel, mais ou menos no sentido realmente de uma explicação de algo que acontece. É porque ignoram. Por que esses espíritos agem dessa maneira? É porque ignoram. Então vai ser mais ou menos nessa linha de pensamento. Então há uma resposta que a gente precisa entender esse sentido de ignorar, ou de ignorância. O que é ignorância? Aquela pessoa é ignorante, ela é chucra, ela responde abruptamente, Esse é o sentido usual, mas no Evangelho, nas obras religiosas, quando falamos de ignorância, ele traz mais um sentido de desconhecimento, Ignora de ignorar, de não seguir, de não conseguir fazer, de não compreender, Então, quando nós falamos de ignorantes, muitas vezes em determinadas áreas, Eu sou ignorante quanto ao livro Pão Nosso, quanto ao Espiritismo, eu ignoro o conhecimento sobre mecânica, não sei, sou ignorante sobre funcionamento de um carro, sou ignorante sobre determinados assuntos. Mas esse sentido de ignorar que vai ser trazido nesse capítulo de hoje é um sentido um pouco mais profundo, Porque às vezes nós podemos ignorar porque ainda não tivemos um contato, Porque não eu ignoro esse assunto porque eu não estudei. Mas aqui é um sentido mais aprofundado, porque ele vai falar assim, ignoram determinadas causas mesmo sabendo. Porque uma coisa é ignorar e desconhecer, outra coisa é você conhecer e continuar ignorando. Então eu conheço de mecânica, eu conheço como funciona o carro, eu já estudei, eu fiz um curso, mas eu não sei arrumar o sistema injetor lá do carro. Porque eu não aprofundei naquele estudo específico e não consigo trabalhar isso. Agora, você sabe o funcionamento, mas ainda não conheceu profundamente. Então, ele vai trazer mais ou menos o sentido, e eu vou trazer o contexto para vocês, para que a gente compreenda o que ele está querendo dizer. Então, essa passagem ela vai estar contida no capítulo 16 do Evangelho de João. A passagem que o Emmanuel trabalha, ele pega um versículo-chave, e a partir desse versículo-chave,
ele vem discorrendo no texto, focando numa visão especial dele, né? Do Espiritismo, analisado sob a ótica da doutrina espírita. Então, nesse capítulo 16 de João, nós estamos ali no contexto em que Jesus e os apóstolos e os discípulos estavam participando da última ceia, né? Então, ali decorreriam-se os momentos derradeiros de Jesus enquanto encarnado. E Jesus ali alertava seus discípulos ao que ocorreria na caminhada deles, né? Então ele falava, olha, vão haver perseguições, né? Vocês fiquem espertos, né? Porque não vai ser fácil a caminhada de vocês. Vai ter uma resistência, uma dificuldade a conseguirem levar o Evangelho, a difundir a Boa Nova, a levar aquilo que Jesus estava propondo, e que eles também se propuseram a dar essa continuidade, né? E Jesus falava assim, esse aqui é um pouquinho antes da passagem, tá? Vão expulsar vocês das sinagogas e virá o tempo em que todo aquele que vos matar pensará que está prestando culto a Deus. Vai falar, vai ter uma resistência à palavra, ao Evangelho, né? E até mesmo vocês vão correr risco de vida, né? E aqueles que estiverem perseguindo, aqueles que estiverem matando vocês, o farão, né? Ainda acreditando ou usando da desculpa que estão prestando culto a Deus. Olha o entendimento disso, né? Então as pessoas matando em nome de Deus, do Deus deles, do Deus que eles apoiam, né? É só parar para pensar, Jesus foi crucificado pelos fariseus. Onde Jesus levou a mensagem, né? Estava ali em Israel, né? No meio dos judeus, e eles eram o povo escolhido. O povo que acreditava num Deus único. No mesmo Deus que era o Deus de Jesus. Jesus, né? Ele foi nascido, ele era também judeu. E veio trazer aquela mensagem para aquele povo, foi morto por eles. Por quê? Porque eles acreditavam que ele não estava de acordo com os princípios, os anseios, aquilo que era do interesse dos fariseus em especial, né? Então, ele falou, alertou os discípulos ali. Então, após isso, vem a passagem que Emmanuel vai trabalhar, que é, e isso vos farão, porque não conhecem ao Pai, nem a mim. Então, esse é o sentido do título de hoje, né? Porque ignoram. Porque eles não conhecem, eles ignoram a Deus e nem a Jesus, e nem a mim. Mas, vamos falar, àquela época, quem matou Jesus não conhecia? Eles conheciam Jesus ou não? Se eles perseguiram ele, perseguiram os discípulos, eles não conheciam. Eles não conheciam Deus, não era o mesmo Deus de Jesus, o Pai de Jesus, não era o Pai deles também? Tudo bem que eles não enxergavam Jesus como sendo o Filho do homem, né? Mas era um Deus, o mesmo Deus, uma vez que Deus para eles também era único, né? No entanto, que a mensagem do Evangelho, Jesus veio para aquele povo porque eles já eram uma nação que tinham essa noção do Deus único e já era mais fácil, né? Eles captarem e absorverem e conseguirem dar sequência na mensagem que Jesus trazia. Mas eles o conheciam. Mas e o sentido que a gente já trabalhou, né? Conhecer profundamente. Uma coisa é ter ouvido falar de Jesus. Outra coisa é conhecer profundamente Jesus, os princípios, aquilo que Jesus traz, a proposta que Jesus vem trazer em nome de Deus. Então, quando conhecemos hoje Jesus, assim conhecemos o Pai, porque Jesus é o verbo de Deus, né? Ele reflete a mensagem de Deus. E para nós espíritas, quem é Jesus? O que ele é nosso? Do planeta Terra. Governador do planeta Terra. O que isso implica? Os espíritos nos dizem, nós falamos, espíritos, o que nós temos aí de melhor para termos uma noção do que é a verdade, do que é correto? Eles falam, vede Jesus. Jesus é guia e modelo da humanidade. É o único perfeito que por aqui passou, então ele é aquele que a gente tem que copiar, pegar na mãozinha, muitas vezes ele vir trazendo a gente e a gente seguir. Pôr o pé onde ele pôs. Ele é guia e modelo, ele encaminha, nos conduz e é o modelo, né? Aquele que a gente tem que copiar, né? A gente sempre deve copiar algo bom, né? Copiar algo ruim não compensa, não vale a pena. E
Por que não compensa? A ignorância também. Quando nós desconhecemos, a ignorância ela traz consequências. Né? Quando eu desconheço alguma coisa, eu desconheço o funcionamento do carro. Vou ter que pagar para alguém fazer. Ou desconheço alguma coisa mais profundamente. Eu posso estar sujeito a falir. Ou falhar naquele quesito. Então, quando eu falho naquele quesito, eu tenho uma consequência negativa. Então, é justamente isso. Essa ignorância, esse desconhecimento, né? Ele traz consequências para nós e, como trouxe aqui também para aqueles que ignoravam a presença, a existência ou a proposta de Jesus. No entanto, que o crucificaram, perseguiram seus discípulos, né? E há muito tempo após aí que alguns despertaram e estamos despertando em seguir o caminho que Jesus traçou para nós. Então, é nessa proposta de ignorar, né, porque ignoram, e isso vos farão porque não conhecem ao Pai nem a mim, que nós vamos hoje, junto com o Emmanuel, aqui acompanhar essa linha de raciocínio dele. Dolorosas perplexidades não raro assaltam os discípulos, inspirando-lhes interrogações. O que ele falou assim? Muitas vezes nós ficamos perplexos, nós ficamos assustados, né, curiosos, espantados com algumas coisas que acontecem. Né? Dentro, em especial, vamos falar, nós estamos aqui na casa espírita, né? Nossa, um trabalho de amor, né? Mas às vezes vem reveses. O irmão que está aqui dentro faz um comentário que não é fraterno, né? Recebe uma crítica para lá, uma puxada de pano em determinada situação, onde dificuldades vão surgindo junto daqueles que buscam um caminho diferente. Então você fala, nossa, eu estou tão firme, né, lá no centro, estudando, né? E aí determinada pessoa fala, dentro da casa de amor fez um comentário, uma fofoca, espalhou uma conversa errada, né? Criticou alguma coisa, foi ríspido. Então a gente vê que mesmo, né, dentro de movimentos onde busca-se algo bom, que a proposta é somente de amor, de caridade, existe ainda, né, a ignorância das nossas atitudes, existem linhas de raciocínio e de atitude que não são condizentes com aquilo que se busca. Né? Então ele fala, às vezes ficamos perplexos em determinadas situações com esses acontecimentos. Né? Por que a desarmonia em torno do esforço fraterno? Porque ele faz uma pergunta a nos chamar a atenção para isso. Por que há dificuldade, desarmonia, desarranjo, quando mesmo em situações onde a proposta é caridade, é amor? O que vocês acham? Por que há isso? Por que dentro aqui da casa espírita às vezes existem problemas de cunho pessoal, de falta de amor, falta de caridade? É dentro da casa espírita, dentro da religião, dentro do grupo de assistencialismo? Porque ainda nós somos imperfeitos. Porque às vezes nós desconhecemos a proposta de Jesus. Porque às vezes nós colocamos o nosso interesse pessoal à frente do trabalho do bem. Mas eu falei aquilo, foi no momento de impulso. Foi no momento de impulso, mas você falou aquilo que você quis sem pensar. Mas eu não sabia que ia dar nisso. Não sabia que ia dar nisso, mas mesmo assim o fez. Por quê? Porque eu errei, né? Sou imperfeito. Somos imperfeitos. Somos ignorantes de conhecimento, ignorantes de saber a verdadeira razão das coisas. Então, é por isso que mesmo em locais onde visa-se o bem, ou por pessoas que já estão predispostas a trabalhar no bem, ainda se acontece coisas que não são tão boas, porque nós, muitas vezes, desconhecemos. Na verdade, não é se desconhecer e ignorar no sentido de não conhecer, porque aqui hoje ninguém pode pretextar e falar, eu não sabia que a proposta era amor. Eu não sabia que eu devia fazer o bem. Eu não sabia que eu devia ser indulgente. Hoje nós sabemos. Nós estamos ouvindo todo dia aqui. Qual que é a lei, a regra áurea para relação de um para com o outro? Fazer ao próximo como eu gostaria de receber, não é? Então, se eu falar, eu gostaria de receber uma calúnia, uma fofoca, uma palavra agressiva, você gosta? Eu também não. Por que eu faço com você? Porque eu não sabia que eu não devo ser grosso com ele. Eu sei que eu não devo, mas eu ainda não consigo. Por quê? Porque ainda
nós não conseguimos incorporar aquilo dentro da gente. Ter uma experiência mais profunda que modifique o nosso interior e faça com que isso agora seja um aprendizado e faça parte da nossa essência. Nós estamos ainda num caminho, né? Numa busca, num aprendizado. Nós não desconhecemos, mas ainda não conhecemos profundamente ou não conseguimos realizar isso. Né? A jornada do bem encontra barreiras sombrias. Então estamos indo para uma jornada, para uma caminhada no bem. Então existem barreiras sombrias. E onde estão essas barreiras? Dentro ou fora de nós? Dentro e fora. Já pararam para pensar? Quais são as barreiras internas que nós enfrentamos nessa nossa jornada no bem? Quais são? Ninguém tem nenhuma barreira que impede de ser todo bom? Eu tenho várias. Meu orgulho me impede de ser bom. Porque, mas aquela pessoa falou aquilo de mim. Eu não vou agora dobrar o meu joelho para ela. Orgulho. Por que eu tenho que ajudar aquela pessoa? Eu trabalho tanto. Não dou as minhas posses ou grande parte do meu salário para aquelas pessoas que precisam. Eu me esforcei tanto que ela nem está se esforçando e vai querer aquilo que eu suei tanto para trabalhar. É meu egoísmo. Orgulho, egoísmo, vaidade, e assim vai, são as nossas imperfeições. São barreiras interiores que não nos permitem fazer aquilo que é certo, aquilo que é justo, aquilo que é bom. Nós temos um monte de imperfeição. Temos muitas coisas que nós desconhecemos. Eu fiz porque eu não sabia. Não tem coisa que a gente faz que não sabe. Depois a gente pensa, fala, acho que eu dei bobeira, né? Acho que não foi legal a minha atitude, mas eu fiz aquilo que eu sabia naquele momento. Então ainda há essa ignorância de desconhecer. Mas muitas outras essa profundidade de entendimento da proposta. É uma falta de conseguir realmente trazer isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso tornar-se um patrimônio. É por isso que a evolução ela é gradual. Nós aprendemos, nos instruímos, nós estamos aqui nos instruindo, aprendendo a amar isso pouquinho a pouquinho, dia a dia, paulatinamente, né? De grão em grão, como diz a galinha chupada, nós vamos melhorando. Mas é gradual, nós não vamos se tornar perfeitos da noite para o dia. Não vai ser nessa encarnação que seremos Madre Teresa, Chico Xavier, Irmã Dulce, que sai Jesus, né? Então nós vamos um dia chegar no patamar deles, mas é gradual, né? Nós vamos ter que passar por muitas experiências, nós vamos ter que ir se lapidando dia a dia até irmos incorporando isso à nossa personalidade, ao nosso caráter, né? Então, e essas são algumas das nossas barreiras interiores. E as barreiras exteriores? Nós não temos também barreiras que nos impedem do caminho da luz exteriores? Por exemplo, eu comecei a ir no centro. No dia da quinta-feira, dá dor de barriga, dá dor de cabeça. Os amigos ligam para falar, nossa, vai ter um jantar super legal hoje. Então, quantas e quantas pessoas que para conseguir começar a se comprometer num trabalho, no bem, precisam vencer mesmo as barreiras espirituais. Os ataques externos, vencer os nossos irmãozinhos que nos acompanham, que querem que a gente continue naquele caminho que nós e eles nos engajamos juntos, nossos obsessores, nossos espíritos afins, né? Nossa, eu gosto de tomar uma canjibrina, então agora eu não quero mais. E quem me acompanha que gosta também, quer que eu pare? Não, eu não quero. Por quê? Porque eu sou o companheiro dele. Os nossos amigos de festa, o dia que você fala, agora eu estou indo ao centro, estou mudando alguns hábitos. Você é chato, você está fanático, você está fazendo tal coisa. Existem as barreiras exteriores, tanto encarnadas como desencarnadas, energéticas, físicas e assim por diante. Nós temos certos hábitos e costumes que são
barreiras físicas que nos impedem. Olha, eu estou vendo que pela causa e efeito eu estou fumando e eu sei que isso não é bom para mim. Mas eu tenho vício. Para eu vencer esse vício, eu vou ter uma barreira, uma grande dificuldade para conseguir mudar esse hábito, mesmo desintoxicar a parte física. Dizem que para a gente sair de qualquer faixa para uma faixa menor, sair de uma zona de conforto, existe uma força, que deve ser aplicada para a gente conseguir realizar a mudança. Seja uma mudança de profissão, seja uma mudança, eu quero emagrecer, eu quero aprender uma nova arte, eu quero ser promovido no meu trabalho, eu quero me transformar. Para tudo isso exige muito trabalho e esforço, não é na inércia que nós vamos conseguir sair de uma condição e ir para outra. Então, isso que ele coloca, existem essas barreiras e nós vamos ter que transpor essa barreira para conseguir, vamos dizer assim, beber uma água mais limpa. Formulam-se projetos simples para a caridade que a má-fé procura perturbar ao primeiro impulso de realização. Então, nossa, agora vai dar tudo certo, estou me propondo, estou estudando, está tão legal, Mas só que vão começar a vir as dificuldades, e se não tiver persistência, se não tiver engajamento, se não tiver realmente força de vontade, às vezes nós vamos desistindo. E isso não é só para nós. Vamos pegar exemplos de personalidades que a gente tem como referência o Chico. Imaginemos que o quanto de barreira e dificuldade o Chico não passou para ele conseguir desempenhar o papel dele. Mas o Chico era amor, o Chico era caridade. Sim, ele era, mas quantos não se opuseram? Tanto encarnados quanto desencarnados para tentar minar o trabalho dele. Irmã Dulce, A gente vê ela pedindo a esmolinha para ela sustentar o hospital dela e falou que uma vez ela recebeu uma cusparada na mão e ela falou, não, essa é para mim, agora tem como você dar uma para os meus pobrinhos, Então a gente vê quantos desses irmãos também enfrentaram dificuldade, perseveraram e olha o resultado. Então não vai ser diferente com a gente. Jesus estava ali só para espalhar o bem, ajudando vamos dizer, naquela sociedade os irmãos que ele ajudava não era a escolha, eram os expulsos, os renegados, eram os pobres, os doentes, os aleijados, as mulheres que eram tidas como não boas, Se a gente for para pensar, não fizeram com ele. Crucificaram, judiaram, lancetaram, mataram, Então não vamos pensar que a nossa caminhada vai ir por um caminho de flores. Isso que a gente não está falando do que estamos fazendo aqui no planeta Terra, Que não somos espíritos do patamar desses aí que nós citamos, Quase sempre a demonstração destrutiva parte de homens assinalados pela posição de evidência, indicados pela força das circunstâncias para exercer a função de orientadores do pensamento geral. Então, muitas vezes, a oposição vem daqueles que se encontram nas posições de destaque. No governo, na liderança da casa espírita, na coordenação da escola, como chefe do setor do trabalho. Mas eu queria fazer uma coisa tão boa para todos, Mas vai ter oposição, às vezes, daqueles que estão na liderança, que ainda não compreenderam a posição em que se encontram, deixando o interesse pessoal, a vaidade, o orgulho, falar mais alto, e acabam por esquecer do projeto. Olha, eu sou o chefe da Secretaria de Saúde, mas eu estou visando ainda os interesses do meu partido político, dos meus amigos, e acabo por esquecer da população em geral, do trabalho que poderia estar se desenvolvendo. Então, para pensar, a oportunidade que nos é dada, ou é dada àqueles que são colocados nas posições mais altas. Mas Jesus já falou, olha, é mais fácil passar um camelo no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso a gente fala de rico de dinheiro, mas a gente pode falar de rico no sentido de
poder, das coisas do mundo. Né? Por quê? Porque as coisas do mundo falam alto ao nosso interesse pessoal, né? A nossa vaidade, ao nosso egoísmo. Então, ele coloca que muitos desses que vão entravar o caminho de tantos outros, ou mesmo dos nossos, eles estão colocados em posições aí que ainda mais será difícil a gente conseguir desenvolver algum tipo de atividade. Né? São esses que, na maioria das ocasiões, se arvoram em expositores de imposições e exigências descabidas. Né? Então, às vezes, colocados lá numa posição onde tem maiores possibilidades, eles querem implantar ou colocar a vontade pessoal. É assim que eu quero. Eu estou lá naquele ponto de ter esse poder, então vai ser do meu jeito. Né? E acabam por dificultar. Né? Não é o caso nosso, mas você pode ter um exemplo na casa espírita. Né? Às vezes, olha, são dirigentes de 60 anos de espiritismo, e aí tem um monte de gente nova querendo trabalhar, querendo colocar uma ideia, querendo desenvolver um trabalho, mas não, o nosso grupo está fechado ali e ninguém tem a possibilidade de entrar, de participar, de aprender, de se desenvolver. É isso dentro de uma igreja, é isso dentro de qualquer atividade, de qualquer instituição, onde formam suas panelas, formam seus grupos, né? O interesse pessoal. Para pensar nos fariseus. Quando Jesus veio com a proposta deles, o que eles fizeram? Opa, ele fala coisas que nos prejudicam, né? Que pode tirar um pouco do nosso poder, que não condiz com aquilo que a gente quer. Vamos silenciar ele, vamos matar ele, expulsar ele, mas fazer ele longe do que ele aqui nos trazendo ideias, nos colocando em risco aquilo que nos é de interesse particular, né? O aprendiz sincero de Jesus, todavia, não deve perder tempo com interrogações e ansiedades que se não justificam. O que ele coloca? Se propôs a seguir o caminho de Jesus, Jesus já avisou. Ele falou lá, cuidado, vão sofrer perseguição. Cuidado, vão até matar vocês colocando Deus em xeque ali, colocando como se fosse a mão de Deus. Né? Vai ter dificuldade. Está sendo proposto para nós, está sendo colocado, foi ensinado. Né? Ele chegou ali, ele estava finalmente nas cerimônias, jantando com aquelas pessoas próximas, comendo com eles ali, trazendo orientações. E ele falou, em verdade eu digo para vocês, se preparem, vai ter perseguição, vai ter morte, eles não vão querer que o evangelho se dissemine. Então, vocês estejam atentos, né? E aí, qual que é a nossa vontade hoje, né? Estamos aqui para aprender um pouquinho mais sobre Jesus. De certa forma, somos esses aprendizes, né? Nós somos os aprendizes. E ele coloca, não fiquem presos a essas ansiedades, a essas interrogações que não se justificam. Por quê? Porque a luz vence. Porque a proposta de Jesus que nós estamos começando a compreender aqui, ela é a certa. E o que a gente precisa pensar? Né? O que vale mais? Os interesses materiais, os nossos anseios, as nossas paixões, né? E fazendo um paralelo realmente com aquilo que Jesus nos prometeu. Né? Olha, o grande prêmio, né, não é aqui. Nós não estamos aqui para conseguir as riquezas, as fortunas da terra, da matéria. Nosso objetivo principal, né, é o reino dos céus, é o crescimento do espírito, é a evolução, é rumar a nossa caminhada em busca do amor, da caridade, da fraternidade. Então, ele coloca aqui, os discípulos que realmente já estão adentrando na proposta de Jesus, não podem se deixar sucumbir ali, cair por conta desses impedimentos que nós teremos na nossa caminhada. O Mestre Divino esclareceu esse grande problema por antecipação, né? Vamos fazer essas coisas para que quando acontecer, vocês não se escandalizem, né? Não fiquem chocados, né? Não se espantem, vai ter perseguição, vão ser desamparados, né? Por quê? Porque a ignorância, ela está presente, né? Lembra Jesus, quando ele estava sendo morto, o que ele falou para os algozes?
e que ele falou para aqueles que estavam matando ele: Pai, perdoa, né? Eles não sabem o que fazem. E o que ele disse? Pai, eles são ignorantes. Eles não conhecem a nossa proposta, eles não sabem o que a gente está fazendo aqui. Imagine hoje, se fosse um de nós que tivesse matado Jesus lá na cruz. O peso da consciência, né? A tristeza de ter cometido isso, mas muito possivelmente nós não fomos lá porque não tivemos uma oportunidade, mas a gente podia estar atacando pedra. Será que a gente tinha compreendido ali naquele momento a mensagem de Jesus? Né? A ignorância é a fonte comum do desequilíbrio. Nós estamos desequilibrados muitas vezes na nossa vida por conta da ignorância. Não conhecemos Jesus? Acho que hoje é difícil alguém no mundo que não conhece Jesus. Né? Não são ignorantes de não conhecer Jesus, mas conhecem Jesus lá, o Jesus. Jesus, aquele que morreu na cruz para nos salvar. Mas será que entendem a proposta de Jesus para nós? Será que nós realmente, profundamente, conhecemos Jesus e Deus? Conforme foi colocado aqui nessa passagem, de Jesus orientando os seus discípulos, né? E se esse ou aquele grupo de criaturas busca impedir manifestações do céu bem, manifestações do bem, é que desconhece, por enquanto, as bênçãos dos céus. Olha que interessante. Então, se aqueles indivíduos que ainda estão se opondo às coisas boas, ao bem, é porque desconhecem as bênçãos dos céus, né? Querem as coisas da terra e desconhecem os frutos, né? Da parte espiritual, né? O que Jesus ensinou, né? Qual que era o reino verdadeiro de Jesus? Meu reino não é deste mundo. O que é isso? Ele está falando, olha, tá vendo que vocês estão vendo com a cara estampada na moeda? Não é César? Não era o imperador que estava lá? Ele falou, dai a César o que é de César. Tem que pagar imposto? Dá para César. Não tem que pagar? Não é a lei dos homens? Tem que fazer? Faz. Dá o dinheiro para César. Mas meu reino não é desse mundo. E dai a Deus o que é de Deus. Faz na terra o que vocês têm que fazer, desde que seja bom e justo, mas lembrando que o nosso reino verdadeiro não é aqui. Onde eu sou grande é lá. É no reino de Deus. Aqui eu estou para viver entre os rejeitados e trazer consolo e mostrar para vocês o caminho. Mas eu sou grande no reino dos céus. Se parar para pensar quem que é Jesus. Ele é o topo do ser da nossa vivência. Ele é o governador. Ele está na criação da terra desde o seu início, né? Onde era uma bola incandescente até hoje, onde as criaturas povoam a terra. Então, Jesus está aqui, no leme da embarcação, né? E ele veio ali, passou por tudo aquilo na humildade para nos ensinar. Ele veio para nos salvar, veio, porque através, né, de parte dos ensinamentos dele, nós temos a possibilidade de fazer igual, né, de copiar. E nada mais que isso, porque estão falando a ignorância, né, a fonte do equilíbrio, e nada mais que isso. Nós precisamos entender que a ignorância é ainda o que nos impede de desenvolver o bem. É necessário, pois, esquecer as sombras que ainda dominam a maior parte dos seres terrestres, dos setores terrestres, vivendo, cada discípulo, cada um de nós, né, na luz que palpita no serviço do Senhor. Mais o fulano, mais o dirigente, mais o amigo do trabalho. Tudo bem, eles ainda são ignorantes, mas e nós? Precisamos continuar sendo? Então é o que eles falam. Cada um faz sua parte. E quem sabe as coisas não vão se alterando, aqueles indivíduos vão se despertando, e um dia o planeta todo ficará em harmonia. Não mais cabe a nós, né, compreender e não ignorar a proposta que nós estamos tendo hoje, possibilidade de nos aprofundarmos. Alguém gostaria de comentar alguma coisa, de trazer algum ponto que acha importante, uma dúvida? É interessante, né? Porque às vezes de uma frasezinha, né, tira tanta possibilidade de aprendizado. Lá é um versiculinho lá do 16:3, ele fala ali, ó. Isso vos farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Às vezes passa desapercebido para nós, né? Esse não conhece o Pai. Fala, eles não conhecem Jesus, mas conhecem. Só que conhecem, mas não praticam. Conhecem, mas não vivem. Conhecem, mas não vivenciam isso dentro de nós. É o que a gente faz aqui no centro. Nossa, foi ótimo tomar um passe. Sai leve. Tomei água frutificada, me reenergizou.
Mas o que vai nos transformar? Isso aqui é o Evangelho. A irmã Anastácia foi acolher o irmãozinho que estava comigo. Minha vida agora vai ficar meio maravilhosa. Até eu chamar o próximo. Até eu continuar nos mesmos hábitos. Até a tristeza voltar, até o vício voltar, até a tristeza bater, até a dificuldade retornar. E o que ele ensina a nós? A nos fortalecermos. Porque a dificuldade vai voltar. Vai ter os opositores internos e externos. Mas como que nós estamos para enfrentar tudo isso? E é o que o Evangelho nos dá, a possibilidade do enfrentamento, de passar pelas nossas dificuldades melhor. Né? Então, que possamos realmente compreender as lições que nos são trazidas. Então, passar para a etapa do Evangelho agora. Muito obrigado.